No passado ele falava pelos profetas aos nossos pais, mas hoje ele nos fala pelo seu Filho, Jesus. E Jesus quer falar conosco nessa noite. Eu quero orar mais uma vez, abaixa a sua cabeça. Pai, eu quero colocar no teu altar agora os dízimos, as ofertas e as vidas. Sabes, ó Deus, que eu não tenho nada em mim mesmo, muito pelo contrário. Me sinto tão indigno, tão pobre, fraco. Mas a tua palavra é viva. E ela é mais cortante que espada de 2 gumes. E pode falar aos corações, e ela não voltará para si vazia nessa noite, mas fará o que lhe apraz. A gente aqui precisando dessa palavra. A gente aqui angustiada, passando por lutas e provas, precisando do toque curativo de Jesus. E Ele pode tocar o intocável, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Por isso, Jesus, passeia por aqui. Espírito Santo de Deus, toca nos corações, toca no meu, cada um aqui. Queremos ser abalados pela tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Todo o povo de Deus diga amém. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 5, verso 12 a 16. Lucas capítulo 5, verso 12 a 16. Sentados como estamos, vamos ler esse texto. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. E ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe dizendo: Senhor, ó Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, Jesus, estendendo a mão, veja que coisa linda, tocou-lhe dizendo: eu quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Aleluia. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, Jesus, se retirava para lugares solitários e orava, e orava, e orava. Queridos, o texto que nós acabamos de ler nos fala de um homem com um problema muito sério para a sua época. Ele trazia no seu corpo marcas profundas, dores amargas, e por causa da sua enfermidade, ele teve que ser afastado da sua família. Ele teve que ser afastado dos seus amigos. Ninguém podia chegar perto de um homem leproso, porque era uma doença altamente contagiosa naquela época. E as pessoas tinham que ser colocadas no leprosário, um lugar afastado da cidade, longe da sociedade, da família, dos amigos. Imagine o desprezo, imagine a tristeza, a dor na alma. As pessoas tinham pena desse homem, mas a lei dos judeus era clara. A lei dizia: ninguém deve tocar um homem leproso,
fica expressamente proibido tocar em um homem leproso. Uma das coisas mais terríveis da lepra era o isolamento, era o preconceito. Vejam, o leproso tinha que, quando saísse a lugares públicos, ele tinha que gritar: cuidado, impuro, não se aproxime, eu sou impuro. Por onde ele passasse, ele teria que gritar: impuro, impuro, não se aproxime. Todo leproso tinha que ser separado dos seus familiares. Ele não podia habitar na cidade com as demais pessoas, vivia no isolamento. Esta ordenança, meus queridos, está aí na sua Bíblia, Levítico capítulo 13, você vai ler em casa. Lá está a ordenança da obrigatoriedade, da separação, do isolamento de todo homem que fosse contaminado com a peste chamada lepra. Queridos, os resultados psicológicos desta terrível doença eram tão pesadas no psique, na alma, quanto no físico. Bem, no físico as coisas eram terríveis. Os dedos apodreciam e caíam, o nariz apodrecia e caía, ficavam buracos, os lábios apodreciam e caíam, ficava aparecendo a gengiva e o dente. Os dedos dos pés apodreciam nos pés e caíam, e as pessoas andavam se arrastando. O mau cheiro era terrível, a podridão. Que doença terrível! Isso afetava psicologicamente as pessoas de tal maneira que aqueles homens eram doentes na alma, no corpo, na alma e na mente. Vejam, essa doença também era associada à culpa, à vergonha, e como uma forma de castigo. Geralmente, os leprosos eram tidos por culpados por algum pecado, por terem concebido a pior doença, a mais terrível, desprezível da época. Por causa da pressão tão grande dos de fora, da humilhação, muitos leprosos suicidavam-se, preferindo a morte do que continuar vivendo com essa terrível doença. É assim que encontramos este homem aqui no texto. Sua autoestima, irmãos, estava tão baixa que ele se aproxima de Jesus, já revelando aqui o sentimento de rejeição. Veja o que ele diz: Senhor, se quiseres, tu podes me purificar. Aqui você encontra, queridos, uma alma em desespero, socialmente excluída, socialmente rejeitada. Se quiseres. Veja como ele se aproxima do Mestre. Veja que dúvida cruel. Doente, um homem marcado, um homem estigmatizado que se aproxima de Jesus e humildemente, humilhado, se prostra com a boca na terra e diz: se quiseres, Senhor, tu podes me purificar. Queridos, não está aqui, meus irmãos, se Deus pode ou se Deus não pode, mas está aqui em discussão se Deus quer ou se Deus não quer curar aquele homem. E veja, qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Se quiseres, podes purificar-me, disse aquele homem leproso, imundo. E a resposta mais direta não poderia existir. Então Jesus estende a mão e diz o texto que Jesus toca o intocável. Ele
quebra a lei dos judeus. Mais uma vez ele vai contra a determinação da lei, porque era proibido tocar em um imundo, e ele corajosamente, com compaixão, estende a sua mão e toca no leproso. Pela primeira vez, talvez, em anos, alguém puro estende a mão para tocar nele. Sim, porque lá no leprosário os leprosos se abraçavam, se tocavam, mas alguém puro, sem a doença, há muitos anos que alguém puro, sem a doença, não tocava aquele homem. Alguém finalmente não teve medo dele. Alguém finalmente não teve nojo dele. Alguém finalmente mostrou amor e misericórdia por aquele homem, pelo seu sofrimento. Jesus amorosamente então lhe toca. E a sua resposta revela seu grande amor quando ele diz: eu quero, fica limpo. Queridos, diante desse texto tão extraordinário, eu gostaria de falar nesta noite sobre o toque da cura. Vamos ver algumas lições preciosas no texto desta noite. Em primeiro lugar, Deus toca a gente intocável. Estão me ouvindo? Deus toca a gente intocável. Jesus estende a mão àqueles a quem todas as mãos se encolheram. Quando nós consideramos condenados e rejeitados nossos vizinhos, nossos amigos, nossos irmãos, por causa dos seus pecados, por causa de suas fraquezas, por causa dos seus vícios, quando nós os condenamos, quando nós os rejeitamos, ainda assim, Jesus estende a sua mão a eles. Essa é a essência do cristianismo. A essência do cristianismo. Amar o não amado. Amar o desprezado. Essa é a maravilhosa essência do cristianismo. Tocar o intocável. Perdoar o não perdoável. Deus está interessado em tocar áreas em que ninguém quer tocar. Deus quer tocar aquelas áreas que nós não gostamos sequer de compartilhar, sequer de pronunciar, de revelar, temos vergonha. Deus quer se aproximar cada vez mais da nossa própria rejeição, visitar a nossa dor, a dor do abandono, a dor da rejeição. Ele quer visitar essa rejeição. Saiba disso. No dia 21 de março de 1874, ouçam bem, 21 de março de 1874, o dono de um navio de escravos, chamado John Newton, se salvou milagrosamente em meio a uma grande tempestade em alto mar. Esta experiência fora tão marcante, um milagre indizível, indescritível, que o levou a abandonar a prática comercial desumana de traficar negros da África para a América. Uma prática cruel de transportar escravos negros. E o levou a uma verdadeira conversão ao Senhor Jesus. 16 anos mais tarde, este homem, John Newton, se transformou no ministro do Evangelho, um pastor, pregador. E conta que aquele dia, ele compreendeu o vazio de sua religiosidade. Sim, porque ele ia à igreja, ele era um religioso, ele era membro de uma igreja protestante.
E ele então percebeu quão vazio sua alma estava de sua religiosidade formal, a banalidade da sua conversa, o palavreado licencioso que ele mantinha quando ele desconsiderava o evangelho do Senhor Jesus. Então, naquele dia, ele começa a repensar a sua vida. E ele então está diante da grandiosidade do seu pecado. Ele se sente tão mal. Esse homem teve uma experiência extraordinária com Cristo. E foi ele, John Newton, quem escreveu um dos mais belos hinos que fala sobre a graça de Deus. Diz assim, em inglês: Amazing grace, how sweet the sound that saved a sinner like me. I was lost, but now I found. I was blind, but now I can see. Maravilhosa graça. Quão doce o som, suave o som, que salvou um pecador como eu. Eu estava perdido, mas fui achado. Eu estava cego, mas agora eu vejo. Que coisa extraordinária foi o toque da graça de Jesus na vida de John Newton. Aquela vida foi transformada. Um religioso hipócrita estava se enriquecendo, traficando negros da África, escravos negros da África para a América. Teve uma experiência através de um milagre mais profundo dos mares. Ele se salvou e teve um encontro com Jesus. Jesus toca o intocável. Vidas desprezadas, religiosos hipócritas, pecadores, sodomitas, prostitutas, religiosos, uma vida suja, leprosos. Jesus toca o intocável. Ele quer tocar nas nossas vidas. Mesmo naqueles pecadores mais indignos, como eu e você, Ele quer tocar. Em segundo lugar, nesse texto, mostra que Deus quer tocar vidas condenadas à segregação e ao desprezo. Aquele homem estava condenado à segregação, ao desprezo, viver isolado, longe da sua família, longe dos seus queridos. Estava condenado a viver assim. Você sabia que no sistema religioso da Índia este sistema religioso é fundamentado nas castas espirituais? Você sabia? Lá na Índia as pessoas já nascem com marcas herdadas pela herança que receberam de seus pais. A casta mais baixa é chamada da casta dos intocáveis. Porque ninguém pode se aproximar de tais pessoas, de tão baixas e tão vis que elas são. São consideradas imundas as pessoas que fazem parte desta casta. E recentemente, um grupo de missionários foram desafiados a pregar o evangelho a este grupo segregado socialmente. E o resultado foi extraordinário, fantástico. A mensagem do evangelho chegava até eles e dizia que Deus não tem favoritos e que todos são convidados igualmente a virem até Deus. E assim hoje há milhares de indianos convertidos por causa do toque extraordinário do Deus que toca o intocável, do Deus que quer tocar vidas condenadas à segregação e ao desprezo. Deus toca mostrando o seu amor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tremendo isso. Tremendo. O profeta Isaías, eu queria que colocasse no capítulo 56.
versos 3 a 6. Deus dirige sua palavra a um grupo extremamente estigmatizado. Quem são eles? Os eunucos. Olha o que diz o texto. Não fale o estrangeiro que, se houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo, nem tampouco diga ao eunuco: eis que sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo seus servos, sim, todos que guardam o sábado, não profanando, e abraçam a minha aliança. Os eunucos, eles foram castrados, isto mesmo, castrados, por sistemas políticos e religiosos da época, e por terem seus corpos macerados. Eles eram proibidos, escutem, eram proibidos de participar dos cultos do judaísmo. No entanto, esse texto, meus queridos, Isaías convida também os eunucos segregados a virem a Deus. É o que nós lemos. Não diga ao eunuco que vocês são uma árvore seca, não. Se vocês guardarem meus mandamentos, vocês serão agraciados e abençoados e visitados por Deus e terão nome eterno. Queridos, nosso Deus é um Deus que quer tocar vidas condenadas à segregação e ao desprezo. Nós até podemos desprezar alguma classe de pessoas, e às vezes nós fazemos isto. Às vezes nós agimos assim. Como é difícil para nós conviver com pessoas drogadas, com pessoas homossexuais. Como é difícil para nós ficar perto de pessoas que são completamente deslocadas, palavreados impróprios, pessoas sujas e imundas, que zombam do nome de Deus. Como é difícil para nós. Mas saibam que elas são pessoas infelizes e que precisam da graça e da misericórdia de Deus, e precisam ser tocadas por Deus para deixarem essa vida de segregação. Deus quer tocar também essas vidas. Temos visto Deus que toca o intocável, e o Deus que toca aqueles condenados a uma vida de segregação, vivendo isolado, com vergonha, com medo, desprezado pela sociedade e principalmente por aqueles que se acham tão crentes e tão piedosos. Em terceiro lugar, Deus também quer tocar o nosso caráter torto. Deus quer tocar o nosso caráter torto. Deus quer tocar gente problemática, gente embotada por atitudes equivocadas, gente com deslizes, gente com vícios, gente sofrida, gente angustiada, desprezada, estigmatizada por desvio de caráter. Eu quero dizer a você, hoje, nesta noite, que Deus tem todo o interesse de tocar em pessoas com o caráter torto. E todos nós temos defeitos no caráter, de um jeito ou de outro. E se manifestam vezes por outra, em atitudes nossas, egoístas, esquizofrênicas, malucas,
atitudes estranhas que até às vezes nós mesmos duvidamos que a gente tenha inclinação para estas coisas. Os pensamentos de taras que nós trazemos na nossa mente, coisas absurdas, por causa do nosso caráter torto, que precisa ser tocado por Deus. Isaías confessa isso, capítulo 6, ele disse, que era um homem de lábios impuros, de impuros lábios, e que precisava ser tocado com uma tenaz para purificar os seus lábios. Um profeta de boca suja. Já imaginou? Profeta de boca suja. Isaías. Davi. Caráter torto. Todos nós trazemos defeitos em nosso caráter. Gente como Zaqueu. Zaqueu que era corrupto, ladrão. A mulher samaritana que não prestava, tinha tido 5 maridos, e o último que ela estava não era dela. Deus quer tocar gente assim. Deus tem poder em mudar a nossa história. Deus, Ele pode erguer do monturo o desvalido e dar a ele esperança, e dar a ele um projeto novo, uma vida nova, uma história nova. Deus quer tocar em nosso caráter torto. Deus quer retirar as cicatrizes, as marcas da doença da alma e da nossa história de vida. Queridos, a lepra deixava sequelas, e Jesus diz para este homem: eu quero, fica limpo. E milagrosamente aquele homem, do nada, pelo toque do Filho de Deus, começa a ficar limpo. Imagine, a lepra desaparece, a podridão desaparece, os dedos caídos desaparecem, o buraco no nariz desaparece, aquele homem fica com a pele branquinha, pura, alva como a neve, milagrosamente. Ele disse: eu quero. Deus quer tocar nosso caráter torto e purificar e mudar a nossa história de vida. Só Deus pode fazer isso, irmãos. Só Deus pode nos tirar da segregação, do pecado, do vício. Só Deus pode transformar um crente hipócrita como John Newton, que enriquecia traficando. Só Deus pode mudar a nossa história de vida. E finalmente, em quarto lugar, Deus quer nos livrar da nossa rejeição histórica. Quem aqui nunca foi rejeitado? Todos nós já tivemos um tipo de rejeição. Alguns têm em seu bojo de vida histórias terríveis. Foram rejeitados pela mãe no ventre, foram rejeitados pelos pais, foram rejeitados pelos amigos, rejeitados pela sociedade. Queridos, nós trazemos, todos nós, uma história de rejeição. E o pedido desse leproso traz implicitamente o sentimento de uma pessoa que era rejeitada. Se quiseres, olhem como ele chega a Jesus, rejeitado, humilhado, com a boca no chão, demonstrando toda a sua rejeição, sua miséria, o quanto ele não se sentia como uma pessoa com significado histórico, mas um traste. Gente que não está realmente certa de que Deus vai se interessar por seu projeto de vida, tão falido quanto a sua vida. Se quiseres, no fundo, ele sabia que ninguém se importava com ele, ninguém acreditava no seu projeto falido, um homem que estava apodrecendo em vida. Quem se interessaria por ele? Sabe que existem pessoas assim na igreja,
com um sentimento de rejeição tão grande que ele não acredita que Deus possa mudar o curso de sua história. Por isso ele fica se esquivando, ele fica frio, indiferente, vai postergando sua tomada de decisão ao lado de Cristo. Ele não se envolve nas coisas de Deus, porque ele tem esse sentimento de rejeição. Ele não acredita que Deus possa mudar a sua história de vida. Ele já tentou 1, 2 vezes, foi a apelo, veio à frente, fez profissão de fé, mas ele não tem visto mudança na sua história de vida. E ele se sente assim, uma pessoa desacreditada no poder de Deus em transformar sua história de vida. Queridos, Deus quer nos capacitar a não nos determos mais nas más experiências da vida. Não fique preso o passado, as experiências ruins, porque não deu certo lá atrás, porque você não mudou de vida quando tentou várias vezes. Não fique preso. Muita gente ainda está amarrada ao passado, aprisionada às experiências negativas e não conseguem virar esta página e superar esse trauma e se sente assim um projeto rejeitado. Parece que Deus não se importa com ele, porque Deus não o muda, não transforma. Ele não vê mudanças. Eu quero dizer que Deus pode, e Ele quer limpar os nossos mais terríveis sentimentos. Deus nos faz lembrar que Ele é o Deus das causas perdidas, o Deus dos impossíveis. Jesus transforma a água em vinho, a morte em ressurreição, o cego em alguém que vê, o mudo em alguém que canta louvores. É nesse Jesus que nós devemos crer, que pode mudar a história da nossa vida. Finalmente, queridos, em resposta ao toque de Jesus, deve brotar em nós um espírito de gratidão. Ir para o templo, vai para a igreja, vai mostrar ao sacerdote o que Deus fez para você. Conta a tua bênção, para que os outros possam ver o milagre que Cristo Jesus fez em mudar a sua história trágica de vida. Conta a bênção. Espírito de gratidão é ir para o templo render graças ao Altíssimo pelas bênçãos recebidas, louvar e bendizer o nome do Senhor. E a pergunta desta noite, diante desta mensagem é: você está pronto para reconhecer as bênçãos de Deus na sua história de vida? Está pronto em crer que Ele pode tocar na sua vida e transformar você? E fazer de você uma pessoa mais crente, mais piedosa, mais consagrada, mais envolvida com a igreja, com a obra de Deus, nos trabalhos do Senhor. Deus pode fazer isso. Ele quer tocar na sua história de vida. É o toque da cura que você precisa, que eu preciso, todos nós precisamos. Que Deus toque pessoas como nós, uma história de vida, caráter torto, sentimento de rejeição, desacreditados no poder de Deus. Não tem mais jeito, eu já desisti, minha vida é assim mesmo. Não, Deus pode mudar. A história bíblica não há um ditado como nós ouvimos sempre: pau que nasce torto morre torto. Não, o pau torto que Deus toca, que Jesus toca, ele é endireitado, ele é consertado. Este homem foi curado milagrosamente pelo toque de Jesus. Ele quer tocar na sua vida, Ele quer tocar no seu caráter torto, Ele quer tirar esse sentimento de rejeição que você tem, Ele quer tirar de você essa incredulidade, achando que Deus não liga para você e você já tentou tantas vezes e não conseguiu mudanças. Deus pode mudar o quadro da sua história, porque Ele pode tocar. E a questão não é se Ele pode ou não pode, mas é se Ele quer. E eu posso te adiantar nessa noite que Deus quer tocar nas nossas vidas. Ele quer tocar na minha vida, quer tocar na sua vida. Deixe tocar. Por que você não diz: Senhor, se quiseres, Tu podes me purificar?
E Ele então fará o milagre que você tanto precisa. Vamos orar, baixe a sua cabeça. Oh Deus, toca nessa gente, Senhor. Toca nessa gente, gente que tem sofrido desprezo, tristeza, muitos desacreditados, oh Deus, do seu projeto de vida. Oh Deus, gente que traz rejeição, abandono, gente amargurada, angustiada. O Senhor pode tocar, ó Deus, nessas vidas e fazer um milagre. Se Tu quiseres, Tu podes tocar em cada um nesta noite aqui. Gente vai se converter, vai se libertar, vai sair daqui curada. Ó Deus, toca em nossas vidas, nosso coração, nosso caráter torto, esse sentimento de rejeição. Ó Deus, faz um milagre na vida desses meus irmãos. Toca, Senhor, o toque da cura. Faz como o Senhor fizeste aquele homem no passado. Toca, Senhor, nas nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.